Chamo sua atenção agora para a palavra do Senhor. Queria pedir a você que pudesse abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 39, por gentileza. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Gênesis capítulo de número 39, versículos de 1 a 6. Enquanto você abre, por gentileza, diga para a pessoa que está do seu lado assim, se você puder, né? Você está abrindo aí, mas diga para ela assim: esse ano você vai crescer, você vai multiplicar. Aí você olha bem forte assim, bem sério para essa pessoa, com um olhar de homem, de mulher de Deus, e fala assim para ela: a 100 por 1. Amém? A 100 por 1. A 100 por 1, a 100 por 1, a 100 por 1. Pelo poder que há no nome de Jesus, a 100 por 1. A 100 por 1, pelo poder que há no nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 39, versículo 1 em diante, até o 6. E José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Verso 3. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviam. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Verso 6. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E eu convido você a orar comigo. Pai querido, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, te louvando, te engrandecendo, te exaltando e te bendizendo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua palavra, crer nela cada dia mais e aplicar essa palavra e viver conforme a Tua palavra. Nós nos apropriamos de tudo que está no texto sagrado para a nossa vida e declaramos a plenitude do Senhor sobre a nossa vida pelo poder que há no nome de Jesus. Que a Tua palavra ela produza um resultado extraordinário, resultado de vitória, de crescimento, para a glória do Teu nome, o nome de Jesus. E o povo de Deus diz: glória a Deus. Eu tenho percebido a cada dia que passa que para quem serve e ama ao Senhor, todas as coisas concorrem para o seu bem. É verdade, Júnior, Dóia? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. É assim a palavra do Senhor. Quando parece que não está indo bem, mas está concorrendo para o nosso bem. É quando a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o nosso bem, são todas as coisas mesmo. Não são apenas as coisas boas, mas também as coisas que não são tão boas. Elas, por incrível que pareça, elas concorrem juntamente, elas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes até assim parece algo difícil de entender, mas não precisa entender, só precisa crer que tudo aquilo que está acontecendo, o que aconteceu, concorre para o nosso bem. Se você crê assim comigo, segundo a palavra, diga glória a Deus, diga amém, diga Deus é bom. E eu percebi isso na vida de José, que todas as coisas concorreram para o bem dele, as boas e as más. E assim também é na nossa vida. Às vezes em contextos diferentes, realidades diferentes, mas a essência ela é a mesma, a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo, o caminho não mudou, Deus tem a forma de agir, a forma de fazer, a forma é de Deus, o modo é de Deus, o tempo é de Deus, a boa mão é do Senhor, e é Ele quem faz como quer. Deus ele não mudou e jamais vai mudar, Ele não mudará, Ele é o mesmo, conforme está escrito em Malaquias: eu sou o Senhor e não mudo. Ele não mudou. E porque Ele não mudou, a essência é a mesma. Ele continua fazendo com que todas as coisas concorram para o nosso bem. Você crê nisso? Diga amém, diga glória a Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso de uma maneira muito forte. Eu creio nisso de uma maneira
muito certeira. Eu não duvido do que está escrito no texto sagrado. Concorre para o nosso bem. E às vezes dói mesmo, às vezes machuca, às vezes parece que não está dando certo, que não vai dar certo. Mas eu só preciso crer no que Deus disse. Quando eu creio no que Deus disse, eu estou no caminho certo, porque a essência de Deus, ela é a mesma. E crescer, já dizem as pessoas que dói. E é verdade mesmo, crescer dói. Crescer dói porque quando uma águia, ela percebe que o filhote, só para saber, o filhote está já no ponto de voar, se dependesse dele mesmo, ele iria ficar ali perto da águia mãe, iria ficar pertinho dela, no local aquecido, na zona de conforto. Mas sabe o que é que ela faz? Ela empurra o filho de um local muito alto, de despenhadeiro, e ele ali meio que ainda sem saber voar, quase que sem jeito ainda, ele começa a bater as asas e daqui a pouco ele voa, ele vai embora. Mas doeu aquilo, parecia até que o que a águia estava fazendo, ou parece que o que a águia está fazendo é uma maldade com o filho. É algo assim, dentro de uma ótica de alguém que tenha um sentimento, envolve um sentimento em algo que a águia precisa fazer para o seu filho crescer. Se a gente envolver o sentimento de dizer, que águia má, que águia, como é que ela faz isso, bichinho? Ou ele ainda estava num tempinho perto da sua mãe, mas às vezes crescer vai doer mesmo. Às vezes vai ser necessário algo que parece que é até uma malvadeza, digamos assim, de Deus conosco. Mas é porque Deus quer fazer a gente crescer. E eu observei isso também na vida de José. Porque José tinha apenas 17 anos quando ele foi vendido pelos seus irmãos. E depois de vendido foi levado ao Egito. 17 anos, irmãos. 17 anos, igreja do Senhor. Na flor da idade. Ele vivia num local confortável, do lado do seu pai, todos os anos. O seu pai fazia uma túnica para ele, especial, de várias cores. Era o querido do papai. E ali, e todos os anos, uma túnica de várias cores. E os seus outros irmãos estavam ali, olhavam aquilo. Isso é só para ele. Mas ele estava num ambiente de segurança, num ambiente de conforto. Mas, com 17 anos, aconteceu com José o que ninguém gostaria de acontecesse consigo mesmo. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Eu não sei se você lembra, mas o texto sagrado mostra que o seu pai, ele percebeu que os irmãos de José estavam demorando do seu pastoreio. E ele chama José. Diz assim: José, eu vou te enviar a teus irmãos para você saber como eles estão, se vai tudo bem com eles. E José então foi enviado para chegar lá naquele lugar. E quando ele chega no local onde seus irmãos estão, os irmãos já estavam maquinando contra ele. Antes mesmo de chegar lá, vem um sonhador, vamos vender, vamos matar, vamos acabar com ele. E José tinha 17 anos. Mas foi tão forte o crescimento na vida de José a partir de um sofrimento. Foi tão forte o crescimento na vida de José a partir de uma situação até dentro de uma ótica humana. Algo que Deus fez na vida de José doloroso, difícil. Mas ele precisava daquilo para crescer. Eu não sei se você já está captando o que Deus está querendo falar com você nessa noite. Às vezes parece que Deus te esqueceu. Às vezes parece que Deus não olha para você. Às vezes parece que o que está acontecendo é Deus dizendo: não ligo para você, não amo você, não cuido de você. Não é verdade. É Deus querendo fazer algo extraordinário na sua vida para você precisar crescer e viver o extraordinário de Deus. Então entenda definitivamente, pelo poder que há no nome de Jesus, todas as coisas concorrem para o seu bem. Todas as coisas. É tão forte isso que Gênesis capítulo 37, versículo 1, versículos 1 e 2, o 1 todo e o 2 só a parte A, diz assim o texto sagrado: José habitou na terra das suas peregrinações, das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. História de Jacó. E vem o texto: sendo José de 17 anos. Como assim a história de Jacó e José tem 17 anos? E começa a contar sobre José, chamado tão forte, algo tão forte que Deus tinha, que José jamais imaginava. Mas ele precisou sofrer. Ele precisou passar por situações difíceis. Ele precisou ser abandonado e vendido por seus irmãos. Ele tinha apenas 17 anos. Imagine um jovem de 17 anos sendo vendido por seus irmãos simplesmente por inveja, ou não suportarem um sonhador.
Alguém que acreditava em Deus, alguém que acreditava naquilo que Deus tinha dado para ele, naquilo que Deus tinha entregue para ele, por isso invejado e por isso cada dia mais odiado e vendido pelos seus próprios irmãos. Ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, porque tudo isso foi muito injusto. Ele não fez nada de errado para merecer esse tratamento dos seus irmãos. Ele tinha tudo para ser um jovem, sabe como? Depressivo. Ele tinha tudo para ser um jovem que estava agora tentando contra a sua própria vida naquela época. Ele tinha tudo para desistir dos seus sonhos. Ele tinha tudo para pensar que Deus não olhava para ele. Todas as circunstâncias poderiam muito bem apontar e dizer para José assim: Deus não te ama, Deus não cuida de você, desiste da vida. Você está abandonado, vendido pelos seus irmãos, entra em depressão, viva na tristeza, amargurado, não ligue para nada, não entenda Deus como um bom pai, não ligue para nada disso. As circunstâncias apontavam para isso, mas ao invés disso, José faz diferente. José, ele crê em Deus. José, ele continua fiel a Deus. Ele disse: eu não vou me vender, mesmo diante das lembranças do seu pai, que o fazia sofrer, lembrança dos momentos felizes com o pai que o fazia sofrer. Imagino eu, já no Egito, sofrendo porque lembrava do seu pai. Mas o texto sagrado diz, em Gênesis capítulo de número 39, que então ele foi vendido ao Egito. E ele chegou na casa de um homem chamado Potifar. Versículo 1, José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, ele comprou dos ismaelitas. José, ele foi vendido por seus irmãos, e quem comprou depois ainda foi Potifar. Potifar comprou José dos ismaelitas. Eu não sei se você lembra, mas Abraão teve 2 filhos. O primeiro foi Ismael, o segundo foi Isaque. Ismael precisou ser mandado embora, projeto de Deus. Isaque ficou ali. E Ismael, Deus disse: eu vou fazer dele uma nação forte. Aqui é uma caravana exatamente dos ismaelitas. Eles tinham, de alguma maneira, algum domínio, algum controle naquela área, e trabalhava com venda de pessoas. Vendiam pessoas. E o texto sagrado diz que essa caravana dos ismaelitas vendeu José para Potifar. E cá para nós, Potifar, ele obteve a maior e a melhor aquisição em termos de pessoas de toda a época. Sabe por quê? Porque ele não comprou apenas um jovem de 17 anos. Ele comprou um homem de Deus. E como é bom ter um homem de Deus do seu lado. Como é bom ter uma pessoa de Deus ao seu lado. A partir disso, Potifar, ele começou a ser muito mais abençoado do que já era. Começou a prosperar muito mais do que já prosperou. E o texto sagrado diz em Gênesis capítulo 39, versículo 2, só a parte A, que o Senhor estava com José. O texto sagrado vai mostrando que o Senhor estava com José, e esse está com José. É tão lindo isso aqui, o Espírito de Deus ministrando fortemente ao meu coração quando eu me preparava para ministrar, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nunca podemos esquecer que Deus está conosco. Deus estava com José. Olha como é que diz o texto: e Deus, o Senhor, estava com José. Nunca pense, ou nunca deixe o inimigo colocar na sua cabeça, nunca mais, que nos momentos que você está passando por luta, dificuldade, Deus não está com você. É o contrário, Deus está contigo. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está contigo. Olhe para alguém, por favor, diga isso: Deus está contigo. Olha para mim agora. Às vezes você nem vê, nem percebe, nem sente, mas Deus está contigo. Nem vê, nem percebe, nem sente, mas Deus está contigo. E na hora certa ele se revela como aquele que está contigo. Olha, Deus estava com José quando José foi colocado na cisterna. Deus estava lá com ele. Gênesis capítulo 37, versículo 24. E José foi colocado dentro de uma cisterna pelos seus irmãos. A ideia era matá-lo.
Mas só que disseram assim, não vamos matar não, o que é que vai ser do nosso pai? Vamos colocar ele aqui nessa cisterna, deixa ele morrer aí. E o texto diz assim, ó, não havia água nela, porque se houvesse água na cisterna, de repente eles estariam mergulhando José, tirando José, mergulhando José, tirando José. Mas Deus estava com José, era projeto de Deus, Deus sabia de tudo, aleluia. Aleluia. Deus estava com José na cisterna. Deus estava com José quando seus irmãos pensaram em matá-lo. Deus estava lá com ele e livrou da fúria dos seus irmãos, não permitindo que o matassem. Gênesis 37, verso 18 está dizendo isso. Eles queriam matar José, mas Deus disse, não vai matar, porque eu tenho um projeto grandioso na vida desse menino. Eu tenho um projeto grandioso na vida desse jovem. Eu tenho um projeto muito grande na vida desse menino de 17 anos. Ele me adora, ele me serve, ele me ama, ele me entende, ele sabe que eu estou com ele e eu estou com ele. Deus estava com José quando seus irmãos o venderam por 20 ciclos de prata. Deus estava com ele permitindo essa situação porque tinha um plano grande e extraordinário na vida de José. Foram 20 ciclos de prata, irmãos, que venderam José. Eu fui calcular isso. Um ciclo de prata equivale a 11,4 gramas. 20 ciclos de prata, segundo a contagem do texto sagrado da época, é 228 gramas de prata. Aí eu fui trazer isso para quanto era em reais. Meu Deus, venderam o próprio irmão por quanto? São 22,8 gramas de prata. Eu fui no site da petax.com.br e lá no site diz que 1 grama de prata vale R$3,62, R$3,62. Sabe quanto é que dá isso quando eu multiplico 228 gramas de prata por 3,62? Os irmãos de José venderam ele por R$825,36. Preço que venderam José abaixo do valor estipulado para um homem, que era 30 ciclos de prata no mínimo. Eles venderam de todo jeito José. Venderam o próprio irmão por R$825 nos dias de hoje. Mas sabe qual é o detalhe de tudo isso? O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Não vamos matá-lo, vamos vender. José está ali sofrendo, arrancaram a túnica dele. Nunca mais, sonhador. Você nunca mais vai sonhar. Você jamais vai viver o que pensou. Seu sonhador, você não vai conseguir. Seu sonhador, você não vai conquistar. Seu sonhador, seja depressivo, seja agora escanteado. Vá para longe da nossa família, longe da nossa casa. Vá para bem longe, vou te vender. E o inimigo ficava, sabe como na vida de José? Te desprezaram, te venderam, te humilharam. Você não vale nada. Se ele só vale 20 ciclos de prata, valia, porque agora nem liberdade você tem. Você não vale nada, José. E José dizia, eu creio num Deus que está comigo. Eu creio num Deus que está comigo. Eu creio num Deus que está comigo, ainda que a minha própria família me abandone, ainda que meus irmãos me vendam, ainda que eu não tenha ninguém humanamente falando, Deus está comigo. Aleluia e glória a Deus. No versículo 39, aí no capítulo 39, versículo 2ª parte B, diz que Deus, o Senhor estava com José e ele foi homem próspero. Dá para colocar a outra tradução? Por favor, quer dizer a mesma coisa, só porque a maneira que está escrito no gerúndio eu quero pegar. Outra tradução, pode ser a Almeida Revista Atualizada. Pronto, pode ser essa também. Pode ser, bota a Almeida Revista Atualizada, enquanto os irmãos estão também com a sua Bíblia aberta, a igreja do Senhor. O Senhor estava com José e ele tornou-se próspero. Pronto, ele veio a ser próspero. Tá bom assim, não tem problema não. E ele veio a ser próspero. E o Senhor estava com ele. Esta é a palavra de Deus para mim e para você. Essa é a palavra do Senhor e é o segredo da prosperidade de José. É que o Senhor estava com ele. Eu até coloquei um tema aqui, nessa mensagem. E o tema é o segredo da verdadeira prosperidade. Olha que lindo, acompanha comigo aqui o versículo de número 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. A parte A somente. Se ele veio a ser homem próspero, sabe o que eu entendo? Que ele não era ainda. Ele veio a ser. Para ele vir a ser um homem próspero, sabe o que é que precisou?
ser vendido. Lembra da águia? Ser empurrado para poder voar, sofrer para poder chegar lá. E o texto sagrado diz assim: e ele veio a ser homem próspero. E Faraó percebeu aquilo. Qual é o segredo da verdadeira prosperidade? O segredo da verdadeira prosperidade é o Senhor estar conosco. Se o Senhor está contigo, tu tens a verdadeira prosperidade. Quantos creem assim? Diga glória a Deus, diga amém. Sabe qual é o detalhe disso aqui? Porque quando a gente fala de prosperidade, sabe qual é a primeira coisa que nós pensamos? Dinheiro. É ou não é? Fulano é muito próspero, fulano tem muito dinheiro, ou fulano tem dinheiro, fulano tem isso, tem aquilo, Beltrano tem isso e aquilo, porque ele é próspero. Mas a verdadeira prosperidade, ela não alcança apenas a parte financeira, está incluído, mas não alcança apenas a parte financeira. José veio a ser homem próspero. Vem cá comigo, José tinha o quê? Na casa de Potifar não tinha nada, tudo era de Potifar. Ele era um servo. Ele tomava conta de tudo. Ele tomava conta dos bens. Ele tomava conta da casa, do que tinha dentro de casa, do que tinha lá no campo. Tudo que Potifar tinha estava nas mãos de José. Mas era alguma coisa dele? Nada era dele. Mas como é que ele veio a ser próspero? Igreja do Senhor, ele veio ser próspero dentro dele. Ele veio ser próspero aqui na mente. Ele foi ser próspero primeiro aqui, para depois ser próspero nas outras áreas. Deus fez com que ele entendesse que Deus era com ele, independente de estar lá na terra das peregrinações de Jacó, ou se ele estivesse no Egito, Deus estava com ele. O segredo da prosperidade é Deus estar conosco na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que formos, o Senhor está conosco. Esse é o segredo da prosperidade. José tinha isso. E aí sabe o que aconteceu? Ele veio a ser próspero, ele tornou-se próspero. Ele não era ainda, ele tornou-se próspero. E esse segredo é exatamente o Senhor está com ele. E sabe o que é que acontece? Quando ele começou a expressar, ou começaram a ver essa prosperidade na vida dele, Potifar, que não é besta nem nada, entendeu que ele fez a melhor aquisição quando ele pagou R$825,36 pela vida de José. Ele disse: foi a melhor coisa que eu fiz. Potifar percebeu que o Senhor era com José. E o Senhor vai fazer notório na minha e na sua vida que está conosco, que vai mostrar, vai fazer com que você apareça, o que você fazer prosperar. Agora deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus. O Espírito de Deus tem ministrado isso muito fortemente ao meu coração. Você precisa acreditar no que a palavra está dizendo. Você precisa crer no que o texto está dizendo aqui. E eu vou liberar essa palavra profética sobre você. Já que o Senhor está contigo, eu declaro sobre você prosperidade em todas as áreas da sua vida. Prosperidade na sua família, prosperidade nas suas finanças, prosperidade no seu emocional, prosperidade em todas as áreas da sua vida. Eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor está contigo e você tem o segredo da verdadeira prosperidade. Pode até, às vezes, nem dar tudo como você esperava, como você desejava. Pode até as coisas serem contrárias àquilo que você imagina, que você almeja, que você deseja, que você espera. Mas deixa eu dizer para você, pelo poder que há no nome de Jesus, Deus está trabalhando num propósito maior para a sua vida. Deus está trabalhando num propósito maior do que o que você pensa, maior do que o que você sonha, maior do que o que você imagina. Deus está trabalhando e não perdeu o controle de nada. Eu tenho muita convicção para falar isso para você. Potifar percebeu que tudo que José fazia prosperava. Aí o Senhor fazia prosperar na mão de José. Coloca por favor o versículo de número 3, por gentileza. Versículo de número 3. O Senhor estava com José e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Versículo de número... Eu falei o 3, estava lendo 2. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Segura aqui que essa palavra é para você. Deixa esse versículo. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Sabe o que é começar a fazer as coisas e o Senhor fazer prosperar?
A prosperidade não era de José, vinha sobre ele, mas a prosperidade era do Deus que é próspero. Então, quando ele começava a fazer, Deus fazia prosperar nas suas mãos. Eu quero liberar essa palavra sobre você. O que você fizer, o Senhor vai fazer prosperar nas suas mãos. Eu vou repetir. E se você quiser, você toma posse para a sua vida. O que você fizer, o Senhor vai fazer prosperar nas suas mãos. E vou completar, vai prosperar tanto, mas vai prosperar tanto, que algumas pessoas reconhecerão a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero aproveitar e pelo poder que há no nome de Jesus, repreender todo espírito de escassez, de mediocridade, de inferioridade. Eu repreendo agora pelo poder que há no nome de Jesus, e declaro sobre você uma mente frutífera, declaro sobre você prosperidade, declaro sobre você que você vai alargar, vai crescer, vai viver o melhor do Senhor nessa terra, pelo poder que há no nome de Jesus. E não importa onde você está, não importa, importa que o Senhor vai fazer prosperar nas suas mãos. Importa que o Senhor vai fazer prosperar nas suas mãos. Importa que o Senhor vai fazer prosperar nas suas mãos. Aleluia! Aleluia! Potifar percebeu que tudo que José fazia, o Senhor prosperava na sua mão. Ô José, planta isso aqui. Ele, tá bom, vou plantar. Quando plantava, prosperava. Ô José, organiza isso aqui para mim. Quando ele organizava, ficava mais organizado do que todo mundo. Ô José, toma conta disso aqui para mim. Tudo que ele fazia prosperava. Ele disse, está bom demais. Por que prospera, José? Prospera por uma questãozinha. Porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida. É por isso que prospera. Não é de mim, está em mim. Não é meu, está comigo. A bênção, no fundo, não era de José. A bênção era de Deus que estava sobre José. A bênção, no fundo, não era de Abraão. Era de Deus que estava sobre Abraão e sobre a sua descendência. A bênção, no fundo, não era de Isaac. Era de Deus que estava sobre a vida de Isaac. A bênção, no fundo, não era de Jacó, mas era de Deus que estava abençoando a vida de Jacó. A bênção não era de José, mas era do Deus que estava abençoando a vida de José. A bênção, na verdade, não é minha, não é tua, não é do Ministério Vida Profunda. A bênção é de Deus, que jorra a partir da minha e da sua vida. Aleluia! 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 Foi assim na vida de José. E o que eu acho interessante aqui no versículo 4 do capítulo 39, só a parte A diz assim: e José servia. E esse texto está dizendo que José estava à mercê. 39:4. Ignorou José a mercê perante ele, a quem servia. José servia a Potifar. Servir é um princípio para crescer. Quando eu estava preparando essa mensagem, uma das coisas que o Espírito de Deus ministrou meu coração fortemente é isso. Servir é um princípio que faz crescer. Para crescer tem que servir. Se não servir, não consegue crescer na medida que Deus tem para a sua vida. Não à toa o Espírito de Deus está trazendo sobre a mim e sobre a sua vida esse ano um serviço maior, uma disposição melhor para servir a Deus, para servir. José estava diante de Potifar com todas as bênçãos e servia. Não dá para ter a bênção e não fazer nada. Não dá para ter a bênção e não se mover. Não dá para ter a bênção e não plantar. Não dá para ter a bênção e não cavar. Não dá para ter a bênção e não servir. Deus te chamou ao serviço. Deus te chamou para servir. Servir alguém. Servir algumas pessoas. Ser servo de Deus, ser serva de Deus, chamado pelo Senhor e chamada pelo Senhor. O curso de diáconos, para diáconos e cooperadores é para todo mundo. Não é só para quem já é diácono, não só é para quem já é obreiro na casa do Senhor. É para todo mundo. Deus está aumentando o exército para a glória dEle. Deus está aumentando o exército. E José estava ali e servia.
E José achou graça aos olhos de Potifar e o servia. Achou mercê aos olhos de Potifar e o servia. Potifar entregou tudo nas mãos de José. A parte B do versículo de número 4 de Gênesis 39. Potifar disse: José, vem cá, tudo agora eu coloco nas tuas mãos, porque tu és abençoado. A bênção do Senhor está sobre ti. Vem cá, José, está tudo nas tuas mãos. E a casa de Potifar e tudo o que ele tinha experimentou o antes e o depois de José. Coloca, por favor, o versículo de número 5, TI, por favor. A casa de Potifar experimentou o antes e o depois de José. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. E Potifar pôde experimentar o antes e o depois de José. Estou repetindo isso aqui porque eu vou chegar em você. O Senhor abençoou a casa do egípcio, sabe por quê? Por amor a José. Eu não tenho nenhum receio de dizer que tem muitas pessoas que são abençoadas porque Deus te ama, por amor a você. Eu não tenho nenhum receio que pessoas que estão próximas de você podem ser abençoadas pelo amor que Deus tem a você. Tem base bíblica? Tem. Está aqui, ó. E Deus abençoava a casa de Potifar por amor a José. Enquanto Ló estava do lado de Abraão, Ló estava prosperando. Depois que saiu do lado de Abraão, foi para um lugar que até aparentemente era bom aos olhos, mas não prosperou mais como prosperava ao lado de Abraão. Deus estava abençoando Ló por amor a Abraão. Tem pessoas que serão abençoadas porque Deus te ama, porque Deus te chamou. É para quem crê mesmo. E você deve crer nessa palavra, porque é a palavra de Deus. Potifar pensou assim, imagino eu, vem cá, minha casa antes de José era assim. Os meus bens, meu campo, era desse jeito. Depois de José, ficou assim. Antes de José, era assim. Depois de José, ficou assim. Antes de José, era assim. Depois de José, ficou assim. Deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. Você vai viver o antes do ano da multiplicação e depois do ano da multiplicação. O antes e o depois. O antes e o depois. Eu declaro sobre a sua vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Na sua vida existe um divisor de águas. Antes do ano da multiplicação e depois do ano da multiplicação. Para essa igreja, um divisor de águas. Antes do ano da multiplicação e depois do ano da multiplicação. Eu declaro assim pelo poder que há no nome de Jesus. E o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar tinha, tanto na casa quanto no campo. Para onde eu for, a tua bênção vai me seguir, Senhor. Era assim que aconteceu na vida de José. José estava na cisterna, a bênção do Senhor estava com ele. José foi vendido por 20 ciclos de prata, R$862. A bênção estava com ele. Ele chega na casa de Potifar que compra José. A bênção estava com ele. E quando tudo parecia muito bem, muito bom, estou bem, estou estabelecido, Deus está comigo, estou governando. Acontece um episódio na vida de José. Ele não aceita ser infiel a Deus. Ele não aceita se deitar com a mulher de Potifar. Ele disse: meu Senhor colocou tudo diante de mim. Tudo, a casa, os bens, o campo. Só não você, não vou aceitar. Ela arma uma cilada, José foge, você já sabe disso. E aí sabe o que é que acontece? Eu já estou me preparando para encerrar. Pode até chamar o Ministério do Louvor. Estou me preparando para encerrar já. Ele vai para a prisão. Porque por uma acusação falsa, Potifar perde uma bênção que tinha sobre a vida dele, que era José. A mulher engana Potifar, diz: manda para a prisão, prende José. José está lá preso. Tudo era projeto de Deus. Para José, sabe o que é que acontece? Um jovem, Deus de novo, eu preso, agora nem vendido, agora estou preso. Deus de novo, perseguição. Deus de novo, isso. Eu desisto. Não fez isso. Vou desistir não. Eu continuo buscando a Deus. Sabe o que é que acontece? Quem perdeu foi Potifar.
Tenho certeza, a Bíblia não diz que a casa dele nunca mais prosperou como prosperava. Se alguém de repente, presta atenção no que eu vou dizer para você, não quiser a sua presença, fica firme com Deus. Quem perdeu foi essa pessoa. Porque você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Creia nisso. Quem perdeu foi José? Foi não. Quem perdeu foi Potifar. Ele vai para a prisão. Quando chega lá, o copeiro, chefe do, agora não era mais do apenas de uma pessoa que era chefe da guarda, agora era do governador, daquele que mandava no Egito inteiro. O copeiro está preso, o padeiro está preso junto com José. Detalhe, quando José estava na prisão, sabe o que aconteceu? O carcereiro disse assim: esse homem é muito abençoado. Vem cá, José, toma conta de tudo aqui. Na prisão, sim, fica tomando conta de tudo aí. Quem entra, quem sai, o que faz aqui, você que manda em tudo. Sabe o que é isso? Deus estava com José. Deus estava com José. Agora, toda pessoa que é ser humano, ela passa por algum momento tipo, de repente, alguém pode me ajudar. Aí diz o texto sagrado que o padeiro, chefe, sonha, o copeiro também sonha. Eles têm sonhos. E o copeiro, a interpretação do sonho que José deu, mas José disse logo, porque eu acho isso aqui fantástico. José disse assim, não está em mim, pertence a Deus as interpretações. Eu concluo com isso aqui, que José, ele tinha uma vida espiritual ativa. E tinha uma vida espiritual crescente. Apesar de todas as lutas, a sua vida espiritual não estava baixa não. A vida espiritual de José estava em alta, ativa, crescente. Não deixe a sua vida espiritual abatida. Tenha a sua vida espiritual ativa e crescente, para você ouvir Deus, ter revelações de Deus. José disse, não pertence a mim. Ele interpreta o sonho do copeiro-chefe. Aí o copeiro disse assim, para o copeiro ele disse, tu vai ser restabelecido. Tu vai voltar para estar diante de Faraó. Vai voltar a servir. Quando chegar lá, lembra de mim. Lembra de mim. Aí ele disse assim, pode deixar que eu lembro. José querendo ajudar Deus para chegar no propósito. Deus disse, não, José, não é por aí não. Fica tranquilo que esse copeiro não vai lembrar de você. Porque às vezes a gente quer ajudar Deus. Deus tem um modo, Deus tem um tempo, é tudo de Deus. José aprendeu mais uma vez que o caminho para a concretização do seu sonho, do sonho que Deus tinha para ele, não estava no controle dele, estava no controle de Deus. Que a gente quer saber, Senhor, como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Como é que vai acontecer? Irmão, só se lança, só diz assim, Deus, eu confio, Deus, eu acredito, Deus, eu não sei por onde é, nem como vem, mas eu quero te dizer que eu acredito. Deus fez com que José voltasse a esse estágio, o estágio da dependência de Deus, não dependência das pessoas. Depender de Deus e não da ajuda dos homens. Embora que quando Deus quiser utilizar alguém, Ele usa. Mas eu preciso colocar a minha vida diante do Senhor. Ser conhecido diante de Deus. Todas as vossas petições pela oração e pela súplica. Porque Ele tem cuidado da sua vida. Aleluia e glória a Deus por isso. Aí o copeiro sabe o que é que acontece? Ele não lembra de José. Mas Deus se lembra. O copeiro não se lembra, mas Deus se lembra. Às vezes você, puxa, nem lembrou de mim, nem lembrar de mim. Se preocupa não, Deus se lembra de você. Deus, Ele não esquece de você. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ainda mama, todavia Deus jamais se esquece de você. Deus não esquece de você. Deus se lembrou de José, então o Faraó sonha. E Faraó não quer dizer nem o que é o sonho, que é a interpretação. Ninguém consegue. Só tem um que tem o Espírito de Deus. Só tem um que Deus está com ele, que consegue interpretar. E mandam chamar José. José chega diante de Faraó. E Faraó diz para ele, eu sei que você consegue interpretar sonhos. Disseram. Ele disse, na verdade, isso não está em mim. Isso não é meu, melhor dizendo. Está em mim. Pertence a Deus a interpretação dos sonhos. E a história você já sabe. Ele interpreta os sonhos de Faraó. E Faraó faz com que José seja governador do Egito. E a pergunta que eu fiz para Deus: Deus, quantos anos José tinha
Está na Bíblia, é claro. Quantos anos José tinha quando ele começou a ser governador do Egito? Ele tinha 30 anos. Um jovem de 17 anos, completando 30 anos e chegando aonde Deus queria que ele chegasse, a governador do Egito. Ele se torna governador aos 30 anos de idade, mas foram 13 anos difíceis na vida de José. Ele precisou crer contra aquilo que era natural. Deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus. Creia no que Deus está falando para você. Pastor, e se ficar difícil? Creia. Creia. Pastor, e se apertar? Creia. Creia. Não duvide do que Deus está dizendo para você. Se você não duvidar, não é de mim não, é do que Deus está falando para você. Pode ter certeza que você vai viver o extraordinário da parte do Senhor. Deus tem para mim e para a sua vida o extraordinário. Deus tem para mim e para a sua vida coisas que você jamais pensou, jamais sonhou. Às vezes a gente pensa assim e Deus já está pensando assim. José apenas sonhou que a sua família se dobraria diante dele. Ele nem entendia que era isso direito. Mas Deus sabia que José precisava ser vendido, que José precisava ir para o Egito, porque lá na frente Deus tinha um plano para todo um povo, e que toda a nação israelita da época seria abençoada pelo amor que Deus tinha para com José. Todo mundo foi abençoado. Veio a fome, José estava governando. Traz minha família toda, meu pai, traz todo mundo. José, você não vai se vingar daqueles que te venderam? Não. Nesse momento aqui o que eu quero é chorar. E ele chorou tão alto, diz o texto sagrado, que todos os egípcios ouviram. Ele estava colocando para fora toda a dor, colocando para fora, jogando fora. Se eu não quero o que não presta dentro de mim, eu não quero essa dor dentro de mim, eu quero é viver o propósito de Deus, os sonhos de Deus para a minha vida. Eu queria convidar você para ficar de pé nessa noite. Segura aí, Brunão, só fazer um convite aqui. Eu tenho certeza que muitos, se não todos, estão entendendo o que Deus está falando. Estão entendendo o que Deus está falando. É jamais duvidar daquilo que Deus está falando. Não duvide. Eu creio que você vai viver coisas tão poderosas em Deus. Na área espiritual, na área financeira, na família, no seu relacionamento, nas suas emoções. Eu creio nisso. Eu creio nesse agir sobrenatural da parte do Senhor. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida. Está doendo, pastor? É o trabalhar de Deus. É o trabalhar de Deus. E agora, não seja depressivo. Não seja uma pessoa desestimulada, desacreditada. E não deixe o inimigo dizer assim, Deus não liga para você. É mentira do inimigo. É o contrário. Deus está fazendo você crescer. No final você vai poder dizer assim, ó, eu precisava passar por isso, porque eu melhorei aqui, eu cresci ali, eu criei mais. Eu tenho experiência para contar, eu posso ajudar outras vidas. Deus está trabalhando na sua vida para um propósito maior do que o que você imagina. Deus está trabalhando em você. Eu quero nesse momento perguntar se tem alguém aqui no nosso meio que quer entregar a vida para Jesus, ou que quer voltar para Jesus. Deus trabalhou na tua vida para te trazer hoje aqui, sabia? Você vai testificar do que eu estou te dizendo. Você está aqui hoje, mas te convidaram para ir para outro lugar. E você escolheu estar aqui. Sabe o que foi? O inimigo tentando atrapalhar o fato de você estar aqui, ou a sua vinda a esse lugar. Mas Deus sempre vence, porque os propósitos de Deus são maiores. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a vida para Jesus? Ou que quer voltar para Jesus? Se a resposta for sim, levante sua mão, quero fazer uma oração por você. Tem alguém aqui nessa condição? Os propósitos de Deus para a sua vida são muito grandes. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? E assim como José, eu declaro sobre a sua vida
que a bênção do Senhor te seguirá por onde você andar. Por onde você andar. Por onde você andar. Por onde você andar. Onde você for, o Senhor vai fazer prosperar nas suas mãos. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá, Senhor. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Diga isso. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá, Senhor. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. José estava